Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja repousando sobre o teu coração e sobre a tua vida. Estamos aqui em mais um momento com Deus Pai. Eu queria trazer um texto ao teu coração registrado no livro de Lucas, capítulo 24, que diz assim, e o versículo 30 e o 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aqui Jesus está em mais um episódio bíblico após acontecer todo o sofrimento relacionado à cruz, relacionado ao que ele passou. E agora que ele ressurreto, ele aparece a dois de seus discípulos, um chamado Cleopas e um outro discípulo. E esses discípulos estavam em um povoado chamado Emaús, que estava ali uma distância de 11 km, de 11 quilômetros de Jerusalém. E Jesus aparece com ele e pergunta sobre o que eles estão conversando. E eles estavam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido com o próprio Cristo, só que os olhos deles estavam impedidos de ver. E a Bíblia diz que ali ele vai conversando, expondo a Bíblia para eles, lá desde os livros de Moisés até então, os profetas, e mostrando que era necessário que isso acontecesse. E na hora que eles estavam chegando ao povoado, Jesus fez com que se estivesse indo para outro lugar, e eles falaram, fica, porque já está tarde, fica aqui conosco. E ele entra na casa deles, eles dão esse acesso ao Senhor, sem mesmo saber que era o Senhor a dado momento, até que no partir do pão, enquanto Jesus dá graça, a Bíblia diz que os olhos deles ficaram abertos no sentido espiritual e verificaram e viram que era o Senhor. E na hora que eles viram o Senhor se desapareceu. E eles se alegraram naquele momento, foram até os outros discípulos em Jerusalém, contaram o que tinha acontecido. E aquilo foi maravilhoso. E eles estavam passando por um momento de dor, de tristeza, mas Jesus foi ali confortar eles, dizendo que era necessário tudo isso acontecer. Que o Senhor abra os nossos olhos hoje para que nós vejamos, que nós possamos dar acesso para Ele entrar na nossa vida, na nossa casa, para repartir o pão conosco, para nos abençoar. E assim o Senhor cuida de nós, saiba disso, que dependendo do sofrimento, do que tem acontecido, Ele vive e reina para sempre, Ele é o Senhor. Então continue fiel, continue acreditando nele, que Ele é Deus, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, conforme diz a palavra. E que você entenda que tudo na vida tem um propósito, assim como o Senhor teve o propósito de vir morrer por nós. Amém? Deus abençoe.